Olá, elite oculta. Me chamo Robert e tenho 52 anos. Este relato ocorreu comigo há 10 anos atrás, na cidade de Tabatinga, no Amazonas. Essa cidade fica bem na divisa do Peru e Colômbia. Resumindo, é um verdadeiro fim de mundo. Na época, eu era caminhoneiro e tinha que levar uma carga da Fiat até Manaus. E aproveitando a viagem, eu fui levar um reaproveitamento de carga para Ipixuna. Agora vocês pensem em um fim de mundo, mais fim de mundo que o Acre. Sim, agora multiplique por 10 e você vai ter a cidade de Ipixuna, no Amazonas. Bom, nesta viagem estava eu e um amigo. Este meu amigo se chama Jubileu. Assim que chegamos em Tabatinga, fizemos a entrega do restante da carga. Não sabíamos o que era a carga, pois, como eu falei, este foi um serviço à parte, que me contataram de forma anônima e me ofereceram R$ 10.000 para mim trazer junto essa carga no caminhão. Já que eu estava indo para Manaus e Tabatinga fica aproximadamente a 1.000 quilômetros de Manaus. Bom, de forma alguma eu poderia desviar minha rota. Mas como eu trabalhava terceirizado e o caminhão era meu, então eu fui. Pois R$ 10.000 é muito dinheiro para se recusar. Assim que cheguei na cidade de Tabatinga, eu fui contatado por um homem desconhecido. Ele me passou o endereço do local de onde era para mim levar a carga. E assim eu fiz. Claro que havia muito risco nisso. Poderia ser um assalto ou até mesmo um golpe. Mas como o homem que me contatou lá em minha cidade, em Minas Gerais, me pagou R$ 5.000 adiantado, e eu deveria cumprir com o acordo. E assim o fiz. Levei a carga, aonde foi solicitado. Eu e o Jubileu estávamos armados, caso precisasse de nos defender. Bom, o local que chegamos era uma estrada erma, de terra. Ficava rodeada de árvores. Nem o GPS funcionava ali. Assim que chegamos, retiramos a carga do caminhão, que era um caixote de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros. Estava lacrado. Ao longe, avistamos um jipe se aproximando com um homem e uma mulher. Eles se identificaram como os receptores da carga. Conferiram a mercadoria e em seguida me pagou o restante do pagamento em dinheiro. O homem conferiu todo o dinheiro na minha frente e assim colocou a carga no jipe e foi embora. Antes deles saírem, Jubileu ainda perguntou o que havia naqueles frascos que estavam dentro da caixa de madeira grande. A mulher respondeu que não era da conta dele, mas o homem deu uma risada e disse que era nitroglicerina. A mulher olhou para o homem com uma cara feia, e os dois foram embora com a carga. Bom, para mim e para Jubileu não fez diferença nenhuma, pois não tínhamos a menor ideia do que era nitroglicerina. Fomos para o caminhão e voltamos para Tabatinga. Combinamos de passar o resto do dia ali em alguma pousada e ir embora no dia seguinte. Bom, passamos a noite em uma pousada. Essa pousada ficava pouco afastado da cidade. A dona era uma senhora de aproximadamente uns 40 anos. Ela tinha um filho de aproximadamente uns 15 anos que trabalhava ali com ela. Eu vi alguns hóspedes no local, mas eu não procurei amizade. Só havia mais um quarto na pousada. Eu não via nenhum problema em dividi-lo com o Jubileu, mas o problema é que só havia uma cama em cada quarto. Então Jubileu dormiu no caminhão e eu fiquei com o quarto. No dia seguinte, Jubileu veio me contar algo assustador que havia acontecido com ele. Ele me disse que durante a madrugada ele acordou sem sono e quando olhou pela janela do caminhão,
ele viu uma moça muito linda passando. Ela tinha longos cabelos negros e aparentava ter uns 20 anos. Jubileu logo pensou o que uma moça estaria fazendo uma hora dessas ali, em um lugar tão deserto sozinha. Ele acenou os faróis do caminhão para a moça, e ela olhou para trás e deu um sorriso. Jubileu então saiu do caminhão e foi até a moça. Os dois começaram a conversar, e Jubileu se ofereceu para levar ela até a sua casa. Ela aceitou, mas disse que morava pertinho e que poderiam ir a pé mesmo, e assim o fizeram. Jubileu conta que passaram por um cemitério que ficava em uma rua deserta de areia. E de repente, eles começaram a ouvir uivos saindo de dentro do cemitério. Eram uivos amedrontadores. A moça se assustou e começou a correr. Jubileu tentou correr para alcançá-la, mas as luzes dos postes da rua se apagaram, deixando o local em completa escuridão. Em completa escuridão, Jubileu acabou se perdendo da moça. Ele logo tentou voltar para o caminhão em plena escuridão. Mas foi aí que ele sentiu algo o perseguir. Ele começou a escutar pegadas pesadas o seguindo. Mas como ele era muito medroso, ele evitou olhar para trás. Mas parecia que olhar para trás era inevitável. E quando ele ouviu aquela coisa que o perseguia urrar atrás dele, desesperado, ele tentou correr, mas caiu no chão. E quando olhou para trás, ele viu a silhueta da coisa mais horrenda que ele já viu em toda a sua vida. Ele disse que aquilo era uma criatura enorme de uns 2 metros. Tinha pelos negros, acinzentados e olhos vermelhos como fogo. Neste momento, Jubileu ficou ali no chão, paralisado, observando a criatura vir em sua direção. Jubileu, ali mesmo no chão caído, vendo aquela criatura se aproximar dele em passos lentos e pesados, então rapidamente ele sacou a arma que sempre levava consigo e apontou para a direção da criatura. Porém, logo de imediato, a luz da rua voltou e Jubileu pôde ter certeza do que estava parado em sua frente. Ele contou que a criatura era mais horrenda do que parecia ser no escuro. Mas quando aquilo viu que Jubileu apontava a arma em sua direção, em questão de segundos aquilo correu e entrou no mato, que ficava na lateral da rua. Jubileu conta que aquilo parecia correr a 80 km por hora, de tão rápido que era aquilo. E ele ainda estava sendo modesto, pois aquilo foi tão rápido que não deu tempo nem de Jubileu ver direito. Ele levantou rapidamente e disparou a correr em direção ao caminhão. Quando ele pensava que não poderia ficar pior, acreditem, ficou muito pior a situação. A criatura veio o perseguindo por dentro do mato, e a todo momento Jubileu correu focado na criatura que vinha por dentro do mato. Mesmo que ele não conseguia ver a criatura, ele escutava o barulho do mato se quebrando. Mas foi quando, de relance, ele olhou para o outro lado para ver se avistava alguém. Mas o que ele avistou foi muito pior. Havia outra criatura com as mesmas características em cima do muro do cemitério, o acompanhando com os olhos. Ele então deu um tiro para cima e imediatamente, quando olha em sua volta, ele não vê mais nada. Já não havia aquele demônio que estava em cima do muro do cemitério e muito menos o barulho da outra criatura que o perseguia pelo mato. Jubileu pensou de correr para a pousada onde eu estava,
Porém, ele ficou com medo das portas estarem trancadas e ninguém o ouvir. E além do mais, a pousada estava mais distante do que o caminhão. Jubileu rapidamente entrou no caminhão e se trancou lá dentro. Ele ficou completamente imóvel, sem fazer barulho algum. Mas ele conta que ouvia aqueles mesmos passos pesados rodearem o caminhão. Mas não era apenas um, eram vários passos, como se ali estivesse 3 ou 4 daquela criatura. Depois de mais ou menos 10 minutos, aqueles passos foram parando até diminuírem e sumirem. E mesmo assim, Jubileu continuou ali, imóvel, sem fazer barulho algum. Depois de algum tempo, ele pegou no sono e acordou com o raiar do sol. Mas ele se lembrava de cada detalhe do acontecimento. Sinceramente, eu não acreditei em nada do que Jubileu me disse. Achei que ele teve um sonho. Estava ali, delirando que o sonho era real. Mas escutei toda a sua história com atenção e fingi acreditar. Eu disse para ele não se preocupar, pois estaríamos fora de Ipixuna antes do pôr do sol. Jubileu já estava bem melhor, mas ele queria ir embora às pressas dali. Então eu pedi para ele se acalmar e fomos tomar um bom café da manhã. Eu confesso que o café da manhã dessa pousada foi o melhor que já tomei em todas as minhas viagens pelo Brasil afora. Durante o café, eu comi um belo de um X caboquinho, que é o pão com tucumã e queijo coalhado. Uma delícia! E tomei uma vitamina de Genipapo. Eu nunca experimentei nada igual antes, mas foi a melhor vitamina que eu já tomei em toda a minha vida. Jubileu com seu jeito abaianado, ele comeu cuscuz com queijo, bolo de mandioca e sucos de cupuaçu. Depois do café da manhã, levamos o caminhão para abastecer e fazer algumas checagens para a viagem. Eu deixei o meu celular no quarto carregando, pois Jubileu usava o único carregador veicular que tinha. O meu celular era o modelo Nokia 1100. Eu gostava muito desse celular, pois ele tinha uma lanterna excelente. Abastecemos o caminhão e fizemos algumas calibragens nos pneus. Então, retornamos para a pousada. Não levamos nenhuma hora para retornar, mas quando entro no quarto, qual foi a minha surpresa? Todas as minhas coisas estavam reviradas, diferente de como eu havia deixado. A minha cama estava bagunçada e o meu celular havia sumido. Então eu fiquei muito nervoso. Eu procurei a dona Lourdes, a dona da pousada, para esclarecer isso, pois eu tinha uma forte suspeita que o seu filho havia entrado no meu quarto, pois adolescentes têm essa mania de mexer em coisas alheias. Assim que cheguei na recepção da pousada, estava apenas o garoto, o filho da dona Lourdes. Eu perguntei por sua mãe, e ele disse que não havia desde amanhã. Então eu perguntei se ele havia entrado no meu quarto, e ele disse que não, pois estava na escola e tinha chegado fazia uns 15 minutos. E além do mais, só a mãe dele é quem tem as cópias das chaves dos quartos. Então, rapidamente, peguei o celular de Jubileu e liguei para o meu celular. Mesmo sabendo que quem quer que o tenha roubado provavelmente já havia se livrado do chip. Mas, para minha surpresa, o celular estava chamando e alguém o atendeu. Dava para escutar a respiração da pessoa na linha, mas por mais que eu falava alô, alô, a pessoa não respondia e desligava. Fiz isso por mais 2 vezes e aconteceu a mesma coisa. E na terceira vez, não atenderam mais. Bom, pelo menos agora eu tinha certeza que não foi o garoto que pegou o meu celular, pois ele estava ali, na minha frente, sentado, apenas me observando. Eu resmunguei a Jubileu
que isso era um absurdo e que nós iríamos embora dali sem pagar a hospedagem, por causa dos transtornos que tivemos. Neste mesmo momento, o celular de Jubileu toca. Ele atende e era um homem que se identificou como Hércules. Ele perguntou se eu estava próximo. Jubileu disse que sim e ele pediu para me passar o telefone. Este tal Hércules me disse que era um dos homens que havia me contatado para a entrega da carga ali em Ipixuna. Ele me perguntou o que havia acontecido com o meu telefone, pois ele ligou no meu celular e alguém atendeu, mas não disse nada. E depois que ele disse alô, alô, está me ouvindo? Pareceu que a pessoa do outro lado da linha reconheceu a sua voz e disse: Hércules? E de repente começou a rir. E simplesmente desligou a chamada. Hércules me perguntou se eu estava trabalhando com mais alguém. E eu disse que não. Eu perguntei a ele se a voz era masculina ou feminina. E ele disse que era feminina. Então ele não disse mais nada a respeito disso. E logo me perguntou se eu queria receber 5.000 reais. Eu perguntei o que eu tinha que fazer. E ele disse que eu precisaria buscar uma carga em Manaus e trazer até aqui, em Ipixuna. Eu disse que ia consultar o meu parceiro de viagem. E logo o Hércules disse que ligaria novamente em meia hora. Perguntei a Jubileu se ele topava ganhar 2.000 reais se ele fosse comigo em Manaus buscar uma carga. Ele topou, óbvio, e ainda disse brincando que aqui no Amazonas estávamos ganhando muito mais dinheiro do que lá em Minas Gerais. Assim que Hércules ligou, eu disse que topava. Então ele me passou o horário para estar em Manaus daqui a 2 dias e o lugar. E assim que eu voltasse com a carga, ele me ligaria falando o local para encontrarmos. Então, na inocência, eu falei: passei logo o local que eu vou te entregar a carga, pois essas estradas quase não têm sinal. E ele disse que não, pois se eu e Jubileu fosse pego, os nossos captores saberiam onde eles estavam. E além do mais, eu não deveria me preocupar, pois eles saberiam a hora de nos contatar. Bom, a única coisa que entendi foi que era para buscar uma carga em Manaus e trazer para Ipixuna. O resto do que ele disse eu não entendi foi nada, pois pense em alguém que mal sabe ler. Pois é, esse alguém era eu. E Jubileu, coitado, nem se fala, ele era mais burro que uma porta. Naquele mesmo dia, saímos de Ipixuna em direção a Manaus. Outro detalhe que esqueci de mencionar era que as pessoas que me contataram também me pagavam uma grana extra devido ao combustível gasto, que por sinal era bem mais que o suficiente. Aquela era uma quarta-feira e tínhamos que chegar até Manaus na próxima sexta. Era pouco mais de 1.000 quilômetros a percorrer. Então fomos sem pressa, e durante a viagem paramos em uma casa noturna chamada Macizo de Brasília. Eu e Jubileu fomos no intuito de se divertir e pegar as mulheradas. Mas qual não foi a surpresa de Jubileu de encontrar ali a moça que estava com ele no dia que ele avistou aquelas criaturas? Sim, a mesma moça que saiu correndo e deixou o Jubileu para trás. Ela estava tomando cerveja com o senhor. E assim que ela viu o Jubileu, ela ficou pálida, parecendo um fantasma. Então ela logo se levantou da mesa. Bom, na verdade ela estava em uma cadeira. E foi falar com o Jubileu. Os dois ficaram conversando. E ela disse que trabalhava ali. E que naquela noite ela saiu correndo porque estava com muito medo. Jubileu a questionou o que ela fazia em Ipixuna. E ela disse que lá moram os familiares. Enquanto eles conversavam, ela chamou Jubileu pelo nome. E ele ficou perplexo.
pois em nenhum momento ele havia dito seu nome para ela. E na noite em que eles se conheceram, eles não tiveram tempo de se apresentarem. Jubileu a questionou de como ela sabia o seu nome, e ela disse que me ouviu o chamar por esse nome, mas eu também não lembro de chamá-lo pelo nome na presença dela. Mas deixamos isso para lá, e ela se apresentou a Jubileu como Jane. Eles se despediram e fomos aproveitar a noite. Por volta das 4 da manhã, voltamos ao caminhão e fomos embora dali. Assim que esquentávamos o motor do caminhão, veio um homem e bateu na janela do caminhão. Ele se apresentou como Steven Wilhiter. Ele disse que ouviu a conversa de Jubileu com a moça e que ela não se chamava Jane, mas o seu nome verdadeiro é Jandira, e que não era nada bom ele se envolver com ela, pois ela anda com os caras perigosos. Muitos até dizem que são satanistas e estão envolvidos em coisas pesadas, como até mesmo no desaparecimento de pessoas. Jubileu logo o questionou sobre a polícia, e o homem logo começou a rir, e disse que o Amazonas é um lugar sem lei, e logo em seguida ele voltou para a casa noturna. Jubileu não acreditou muito naquele homem. Ele pensou se tratar de ciúmes dele, pois provavelmente ele inventou essa história porque deveria gostar de Jane, ou Jandira, sei lá. Demos partida no caminhão e seguimos viagem. Durante a viagem, paramos em uma pousada para descansar um pouco, mas nada demais aconteceu até chegarmos a Manaus. Assim que chegamos a Manaus, fomos até o local estabelecido. Era um beco atrás do cemitério São Francisco, às 15 horas daquela sexta-feira. E logo em seguida parou uma van e saiu 2 homens. Eles vieram falar com nós e disse que Hércules já havia falado todos os detalhes da entrega e que eles mesmos colocariam a mercadoria dentro do baú do caminhão. Mas eu insisti em ajudar e eles deixaram, para assim terminarem o serviço mais rápido. Eles apenas pediram para que eu e Jubileu tivéssemos cuidado com as caixas, pois em algumas delas havia pólvora negra. Em outras caixas havia ácido fluorantimônico, cuja acidez é 100 vezes mais forte que o ácido sulfúrico. Assim que carregamos a caixa, só ficou um único barril. E o homem disse que nesse barril havia nitrato de prata misturado com enxofre. Depois de carregar o caminhão, fomos a um restaurante ali mesmo em Manaus, pois ainda não havíamos almoçado. Mal sabia eu que estava carregando um caminhão-bomba, pois nunca na vida eu tinha ouvido falar em pólvora negra, nitroglicerina e ácido fluorantimônico. Como ali em Manaus havia um bom sinal de celular, Jubileu logo ligou para Jane, ou Jandira, e disse que estava com saudade. Ele disse também que estaríamos em Ipixuna no domingo e queria muito a vê-la. Ela disse que achou que ele havia ido embora, e ele disse que não, que apenas havia ido buscar uma carga para um tal de Hércules. Jandira logo perguntou que carga era essa, mas antes de Jubileu responder, eu rapidamente disse para ele calar a boca, pois estávamos em uma missão secreta, pois Hércules havia dito para não comentarmos com ninguém, pois se isso chegasse em ouvidos errados, poderíamos até sermos presos. Jandira, do outro lado da linha, estava ouvindo tudo e perguntou por onde íamos passar. E o asno do Jubileu, que era mais burro que uma porta, disse que íamos passar pela rodovia principal. Então Jandira disse que estaria o esperando em Ipixuna, mas que quando ele estivesse a uns 100 quilômetros de Ipixuna e tivesse sinal de celular, ele a ligasse e ele
concordou. A viagem foi tranquila, e quando faltava 100 quilômetros aproximadamente para chegarmos, Jubileu ligou para Jandira. Era em torno de 11 da noite. Jandira pediu que nos desviássemos da rota principal e pegássemos um atalho, pois por esse atalho chegaríamos em Ipixuna muito mais rápido. E eles ficaram ali, conversando os detalhes, até o sinal do celular desaparecer. Como eu estava muito cansado da viagem, eu decidi seguir pelo atalho que a Jandira sugeriu. E depois de 30 minutos, enquanto passávamos por uma estrada de terra próximo a Fogoso, que dá de encontro com o rio Juruá. Lembrando a todos que os lugares e nomes de pessoas que digo neste relato são tudo real. Pois assim, você que estiver ouvindo, não duvide da minha pessoa, pois eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem muito bem esses lugares e talvez até as pessoas. Voltando ao relato. Assim que passávamos por uma curva estreita, nos deparamos com alguns troncos de árvores no meio da estrada. Aquele era um atalho para ganharmos tempo que Jandira sugeriu, mas nem suspeitávamos que se tratava de alguma armadilha, pois a Jandira parecia ser uma moça bem ingênua, igual a todas as moças daquela região que tem traços indígenas. Eu e Jubileu descemos do caminhão para remover os troncos de árvores e deixamos os faróis acesos para clarear o local. E assim que estávamos quase terminando, os faróis começaram a ficarem fracos até se apagarem. Pouco antes dos faróis se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo do mato que rodeava a estrada. Rapidamente, Jubileu sacou seu revólver. Eu também faria o mesmo nessa situação, mas havia deixado a minha arma no caminhão. A única certeza que eu tinha era que alguém deveria ter entrado no caminhão e apagado os faróis, pois não havia chance alguma da bateria acabar, pois a mesma estava com carga total. Jubileu me pediu que eu terminasse rápido de retirar os troncos restantes da estrada, que ele ia até o caminhão. Então eu me apressei, mas foi aí que eu vi uma criatura saindo do mato. A princípio, eu achei que fosse um javali. Não dava para ver direito, mas dava para ver a silhueta daquilo. E foi quando aquilo se pôs de pé e eu pude ver que parecia um cachorro. Porém, era muito grande e muito pesado. Aquilo tinha os olhos vermelhos como brasa. Fiquei paralisado de medo. Olhei em direção ao caminhão para ver se avistava o Jubileu, mas vi algo muito pior. Havia mais 3 daqueles demônios saindo do mato e indo em direção ao caminhão. Como eu disse, eu só via a silhueta daquelas coisas, pois estava um breu total. Eu estava em completo pânico e não conseguia gritar para Jubileu. E de repente eu escuto um tiro vindo do caminhão. Sem suspenses, eu logo digo que foi o Jubileu que atirou. Mas o que me deixou chocado foi que no ato do disparo, tudo em minha volta clareou em um rápido momento. Então eu pude ver nitidamente o que eram aquelas coisas. Sem sombra de dúvida, eram lobisomens. Posso afirmar isso porque tenho vários amigos caminhoneiros que já avistaram esse ser nas estradas e me descreveram a sua aparência. Porém, eu nunca acreditei. Mas agora, a prova dessa história estava ali, na minha frente. Eu pude contar no mínimo 4 dessas criaturas, mas não dava para ver direito, pois eles pareciam se mover em super velocidade, pois ao mesmo tempo que estavam em um lugar,
Na hora do tiro pareceu que sumiram e depois reapareceram. Sim, eu não tinha dúvida. Aquilo era uma emboscada e aquelas criaturas estavam ali para nos matar e pareciam brincar conosco. Não tínhamos a menor chance contra aquilo. Em meio àquela cena, eu fiquei ali, imóvel. O ar estava pútrido e, ao mesmo tempo, subia um fedor intenso de cachorro molhado. Peguei rapidamente o isqueiro e acendi para ver se via algo. Eu não era fumante, mas sempre carregava um isqueiro comigo, pois eu e Jubileu às vezes queimávamos baseado para nos manter relaxados durante as longas viagens. E qual foi a minha surpresa quando acendi o isqueiro? Pude contar 4 daquelas criaturas. Um estava em cima do caminhão, farejando algo lá. 2 deles estavam na frente do caminhão. E o quarto, eu só vi a sua silhueta atrás de mim. Achei que aquela coisa fosse me matar. Mas em instantes, Jubileu buzinou o caminhão. Quem é caminhoneiro sabe que a buzina do caminhão é ensurdecedora. Eu levei um baita susto. E olha que eu já estava em completo pânico. Mas acabou que deu certo. A buzina assustou também aquelas coisas. Jubileu gritou para que eu entrasse no caminhão. E eu não pensei 2 vezes e corri com tudo em direção ao caminhão. Quando eu estava apenas a 2 metros da porta do caminhão, uma das criaturas veio com tudo e me derrubou no chão. Aquilo saltou em cima de mim e veio com as suas presas afiadas em direção ao meu pescoço. Mas, rapidamente, eu coloquei o meu braço como escudo. Nessa hora, Jubileu já tinha ligado os faróis e foi possível ver aquela criatura com mais detalhes. Aquilo tinha o peso de um urso. Assim que cravou os dentes no meu braço, aquilo começou a sacudir a cabeça como se quisesse arrancar o meu braço. E com toda certeza conseguiria se não fosse Jubileu fazer um disparo a queima-roupa na criatura. Aquilo deu um urro muito alto e correu para o mato, me deixando para trás. Entrei no caminhão rapidamente e Jubileu já deu partida e saímos dali. Tirei a camisa e amarrei sobre o meu braço como com prensa, pois o meu braço sangrava muito. Mas as coisas estavam longe de terminar. A velocidade que estávamos indo no caminhão era de 40 km por hora, pois as estradas, naquele suposto atalho, eram de terra e cheias de buraco. Se fôssemos mais rápido que isso, o caminhão poderia tombar. Aquelas criaturas estavam perseguindo o caminhão, quando de repente começaram a pular em cima do caminhão com muita força de impacto. Parecia cenas de filme de terror. Jubileu começou a buzinar intensamente e as criaturas se afastaram. Parecia que a buzina os repeliam. Depois de 2 horas de estrada, chegamos a Ipixuna. Jubileu insistiu em me levar para um hospital, mas eu disse que estava bem e voltamos para a hospedaria. Sinceramente, eu não vi a hora de voltar para Minas Gerais. Ainda estava em pânico por tudo que havia acontecido. Chegamos na hospedaria por volta de 2 da manhã. A dona de lá estava na porta da casa. Ela disse que escutou um caminhão se aproximar e foi confirmar se éramos nós. Em seguida, ela perguntou o que aconteceu com meu braço. Eu estava tão cansado que simplesmente nem disse nada. Jubileu respondeu por mim e disse que eu havia sido atacado por um cachorro. Ela disse que tínhamos que tomar cuidado, pois ali na região havia muitos cachorros, e dos grandes. Achei estranho o que ela disse, mas ignorei e fui para o quarto. Nesta noite,
Jubileu dormiu no mesmo quarto que eu. Ele colocou um cobertor no chão e se acomodou lá mesmo. Ele não tinha mais coragem de dormir no caminhão. Quando fui lavar o meu ferimento, eu tomei um baita susto, pois eu pude ver que os ferimentos foram intensos. Quando fui falar com Jubileu, que ia no hospital pela manhã, logo pego ele no flagra, falando com a Jandira pelo telefone. Ele dizia a ela detalhes de tudo o que aconteceu, como se ela não estivesse por trás de tudo aquilo. Começamos a discutir. Eu disse que ela armou aquilo para nós, e ele insistia que ela não tinha nada a ver com isso. Eu estava muito cansado, deixei tudo isso para lá e fui dormir. Logo pela manhã, recebemos uma ligação de Hércules. Ele disse que precisava da carga até às 8 da manhã. Jubileu falou com Hércules que era impossível, pois estaria me levando a um hospital, pois eu teria sido ferido por um cachorro muito grande. Hércules imediatamente perguntou onde estávamos, e Jubileu passou o endereço da pousada. Ele disse para não sairmos da pousada, e ele estaria lá em 20 minutos. Hércules logo chegou em um sedã, e veio um casal junto com ele. Porém, o casal estava em uma van. O casal se apresentou como Jucimeire e Jacinto. A Jucimeire parecia ter em torno de 30 anos, e o Jacinto em torno de 50. Hércules pediu para ver o meu braço, e assim que eu tirei a faixa, para minha surpresa, estava bem pior do que antes. Já estava ficando roxo e dormente. Hércules rapidamente pediu para Jacinto e Jucineire descarregar o caminhão e levar a carga, e era para Jubileu esperar na pousada até ele chegar, pois ele me levaria a um hospital. Entrei no carro de Hércules e fomos para o hospital. Assim que cheguei, imediatamente tomei vacina antirrábica e tomei também a vacina dupla DT, que é uma vacina tão segura e eficaz quanto a antitetânica. E além disso, eu tomei 16 pontos no braço. Durante a volta para a hospedaria, Hércules me perguntou o que tinha ocorrido de verdade, pois a minha vida e a de Jubileu corria perigo se realmente tivesse acontecido o que ele estava pensando. Então, sem hesitar, eu contei toda a verdade para Hércules. Ele não parecia estar surpreso com a minha história, e durante todo o caminho ele não disse mais nada. Assim que chegamos na hospedaria, ele nos pagou os 5.000 reais e disse que precisávamos ir embora naquele mesmo dia antes do sol se pôr. Jubileu disse que ainda precisava encontrar uma pessoa, que era a Jandira. Foi aí que Hércules resolveu contar tudo. Primeiro, ele nos perguntou se depois de tudo que tínhamos visto, agora acreditávamos em lobisomens. Eu afirmei que sim, e Jubileu disse que não tinha tanta certeza se era realmente lobisomem. E foi então que Hércules disse: "Não importa, cara, se são lobisomens ou algum outro tipo de fera. O que importa é que essas coisas captaram o cheiro de vocês e logo virão ao encalço de vocês esta noite." Perguntei como ele sabia disso, e ele disse: "Essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país, se não forem impedidos. As autoridades peruanas não sabiam sobre essas criaturas. Porém, eles cometeram muitas atrocidades naquele país. E isso estava fazendo as autoridades investigarem e chegar perto de os descobrirem. Então, antes que isso acontecesse, esse grupo cruzou a fronteira e veio aqui para o Brasil. Até onde eu sei, eles são em torno de 12 membros. Eles têm um líder,
o qual é conhecido como Aquiles. Não sei se esse é o seu verdadeiro nome, mas acredito que seja apenas um pseudônimo. Fiquei surpreso com cada palavra de Hércules e perguntei: mas o que esse grupo quer fazer aqui na cidade? Eles são conhecidos como a Matilha. Todos eles têm uma tatuagem de uma cobra no pescoço. Eles pretendem migrar o grupo inteiro para Manaus, mas, por enquanto, se estabeleceram aqui, próximo a Ipixuna. Pois antes de se migrarem, eles precisam fazer o ritual da lua para os fortalecerem. E a única feiticeira capaz de realizar esse ritual aqui no Brasil reside aqui, na cidade de Eirunepé, que fica do lado de Ipixuna. Jubileu logo disse que Jandira não tinha nenhuma tatuagem de cobra no pescoço. E Hércules disse que ela não pertencia a Matilha, mas trabalhava para eles como bode expiatório. E agora, graças às burrices de Jubileu, a Matilha já deve saber de tudo. Perguntei para Hércules o que a Matilha sabia, e ele disse: o meu trabalho é caçar e extinguir essas criaturas. O cabeça da operação é o governador peruano, Félix Moreno, e outras pessoas de poder de dentro do governo peruano. Nessa hora, eu já não entendi mais nada e pedi para Hércules, por favor, explicar melhor, porque eu e Jubileu estávamos mais perdidos do que cego em tiroteio. Ele deu uma risada e disse: vocês dois nunca, jamais deveriam saber de nada disso, mas vou lhe contar tudo, porque de certa forma temo pela vida de vocês, e não quero me sentir culpado caso isso aconteça. Quando essa matilha começou a aprontar dentro do território peruano, as autoridades começaram a desconfiar de indícios de um grupo envolvido em magia negra, com poderes além da compreensão humana. Mas quando esse grupo soube que o governo estava em seu encalço, eles decidiram migrar para o Brasil permanentemente. E assim que chegaram em Tabatinga, descobriram que próximo a Ipixuna e Eirunepé morava essa rara feiticeira capaz de realizar o ritual da lua, do qual pode os deixarem 10 vezes mais forte. A Matilha se encontrou com essa feiticeira e marcaram o ritual para a superlua cheia, conhecida como Perigueu, daqui a 5 meses, que será no dia 19 de março de 2011. Nesse dia, a Lua estaria 4.000 quilômetros mais próxima da Terra. E quanto maior e mais intensa a Lua, maior os poderes lhe serão concedidos. A minha única chance é de os matarem antes desse grande evento. Pois se esse ritual for realizado com sucesso, será impossível os matarem. Eles não deixarão essa região até esse dia. Mas depois desse dia, eles pretendem migrarem para outras regiões, e principalmente para Minas Gerais, que é onde vocês dois moram, certo? Fiquei perplexo com tudo isso que estava ouvindo. Olhei para Jubileu e ele estava com a mesma cara de bobo. Provavelmente não estava entendendo nada do que Hércules falava, e provavelmente deveria estar pensando em Jandira. Perguntei a Hércules qual era o seu envolvimento com o governo peruano, e ele disse: eu e o meu grupo estamos fazendo serviço em troca de favores. Eu e mais 5 pessoas, do quais estão comigo, éramos traficantes. Estávamos sempre transportando drogas da fronteira peruana para o Brasil, e vice-versa. Mas fomos pegos em uma emboscada e entramos em conflito com a polícia peruana. Houve troca de tiros e 3 do meu pessoal foram mortos. Eles tiveram reforços e conseguiram nos prender. Depois de longas investigações, a Polícia Nacional do Peru descobriu que eu e os meus homens já haviam entrado em conflito com membros da matilha por dívidas de drogas.
Éramos os únicos que já tinham visto o líder da matilha, o Sr. Aquiles. Depois de alguns dias, a polícia nos levou para um lugar isolado. E lá encontramos o governador Félix Moreno e outros de poder. Eles nos fizeram uma proposta de vir para o Brasil e matar todos os membros da matilha, em troca de nossa liberdade. Quando realizássemos esse trabalho, ganharíamos novas identidades e novos nomes e teríamos uma vida nova. Essa missão é super secreta. Apenas o governador e outras pessoas de poder que sabem da existência da mesma. E para a polícia peruana, estamos mortos. E é isso que vai acontecer se não acabarmos com a matilha, ou se tentarmos fugir. A matilha tem 5 meses para se preparar para esse ritual. Porém, eu e os meus homens só temos 7 dias de prazo para os matarem e mandar foto da cabeça de cada um deles para o nosso líder, que nos monitora através dessas tornozeleiras, para que não fujamos. Quando voltei para a fronteira, recuperei parte do dinheiro perdido após a minha prisão. E ainda tenho o suficiente para pagar vocês dois por mais um favorzinho. Topam? Perguntei que favor seria esse, e como eu saberia se poderia confiar neles, já que eram pessoas muito ruins. E ele disse: "Olha, Robert, você não me conhece. E seja lá quem eu for, eu te garanto que eu sou mais humano do que as criaturas que te atacaram. Eu até te levei para o hospital. Estou aqui perdendo horas do meu precioso tempo com vocês dois. Quando vocês enfrentaram sozinho 4 das criaturas e conseguiram atirar em uma delas, e o seu amigo conhece o bode expiatório deles, vocês já estão mais que envolvidos. Podem até se negarem a me ajudar. Mas se essas criaturas conseguirem realizar o ritual da Superlua, eles vão migrarem para Minas Gerais e podem ter a certeza que eles irão atrás de vocês, pois vocês atirou em um deles, e eles são bem unidos. Quando mexe com um, se mexe com toda a matilha. Vocês já estão envolvidos nisso. Ou me ajudam a acabar com eles, ou eles acabarão com vocês." Eu já estava tremendo de tanto medo. Falei: "Jesus, Maria e José, olha com quem eu vim me meter, com uma matilha de lobisomem procurada internacionalmente e com traficantes criminosos." Hércules disse: "Este será o último favor, e dessa vez pagarei a vocês dois 10 mil reais. Essa matilha sabe da existência minha e de meus homens, e agora suspeitam que vocês dois também trabalhem para mim. Bom, primeiramente, quero que vocês dois finjam não saber que a Jandira é uma deles. Deixem ela pensar que vocês não sabem nada sobre ela, pois assim saberemos onde e quando eles irão agir. Depois, eu vou querer que vocês façam e simulem o mesmo trajeto da última viagem. Quero que eles pensem que vocês continuam trabalhando e trazendo carga para mim. Quero que a Jandira de alguma forma fique sabendo, pois assim ela armará uma emboscada para vocês dois durante o trajeto." Eu logo disse: "Pode esquecer, Hércules, você tá louco? Jamais colocaria minha vida em risco dessa forma novamente." E ele disse: "Calma, calma. Aquela mercadoria que vocês trouxeram para mim é altamente explosiva. Um de nossos informantes me disse onde eles costumam residir na mata. Eu tenho todas as coordenadas do lugar. Assim que vocês estiverem na estrada, eles irão atrás de vocês. E nesse tempo, eu e o meu pessoal colocaremos explosivo na toca deles. Fiquem espertos, pois dessa vez eles vão conseguir imobilizar o caminhão de vocês com armadilhas, como da última vez. Mas assim que o caminhão parar, parte dos meus homens sairão de dentro do baú do caminhão com metralhadoras, acabando com essas criaturas. Muitos deles, com certeza, irão fugir.
E assim que chegarem em seus esconderijos, serão surpreendidos pelas bombas tóxicas de nitrato de prata. Isso servirá para os deixarem tontos e atordoados. E é aí que os surpreenderemos e os matamos. Trabalho muito fácil para vocês dois receberem 10 mil reais e ainda saírem como heróis. Bom, eu simplesmente topei. Aquele homem, ele tinha uma lábia muito convincente. Parecia Jesus falando. E até o Jubileu topou. Eu estava com medo, mas uma coisa que Hércules disse que me tranquilizou bastante é que aquelas criaturas eram muito fortes e ágeis, porém não eram nada inteligentes. E já ele era bastante estrategista. Jubileu continuou a conversa com Jandira, pois precisávamos dela. E por volta das 6 horas da noite saímos com o caminhão. E no baú do caminhão estava Jacinto, Jucineire e outro rapaz que se chamava João Alves. Tínhamos que passar pelo mesmo percurso para sermos emboscados novamente pelas criaturas. Mas dessa vez eram eles que seriam emboscados. Antes de sairmos, a dona da hospedaria disse que não queria esse tipo de movimento em seu estabelecimento. E disse também que essa seria a nossa última noite ali. Eu disse que tudo bem, que amanhã pela manhã nós desocuparíamos o quarto e apagaria os dias que ficamos ali. Ela não disse nada, virou as costas e entrou para dentro do estabelecimento. Quando ela caminhava em direção à hospedaria, o celular que estava dentro da roupa dela começou a tocar. Fiquei espantado, pois era o mesmo toque que eu coloquei no meu celular que havia perdido. Não sei se ela trocou o chip ou se estava usando o meu chip, mas a música que eu havia colocado estava na memória do aparelho. Fiquei observando se ela atenderia o telefone. Mas assim que começou a tocar, ela apressou o passo e entrou para dentro da hospedaria. Isso me deu certeza que foi ela. Aquela mulher roubou o meu telefone. Mas eu estava de saída e não poderia resolver isso agora. Entrei no caminhão e partimos. Eu e Jubileu fizemos uma oração durante a nossa ida, para que tudo desse certo. E recarregamos os nossos revólveres e deixamos no porta-luvas do caminhão. O plano era esperar Jandira ligar para Jubileu e ele passar as informações por onde estávamos indo, para que assim ela armasse a cilada outra vez. Já estávamos agoniados, quando de repente Jandira liga. E desta vez ela pergunta se Jubileu não poderia passar no sítio dos seus patrões, que fica a 10 quilômetros do Seringal Santa Helena. Ela disse que costuma fazer serviço de diarista ali, e havia esquecido os seus documentos pessoais lá. E ela precisaria deles para uma entrevista de emprego na segunda-feira, em uma loja ali de Ipixuna. Jandira até nos ofereceu 500 reais em dinheiro para fazermos esse favor a ela. E disse também que já havia avisado a sua patroa e assim que chegássemos com o caminhão, ela saberia do que se tratava. Tava na cara que era uma armadilha, pois pelo que me lembro, ela também disse que trabalhava na casa noturna que a encontramos outro dia. Mas, como cair nessa armadilha fazia parte do plano, logo topamos. Jandira passou as coordenadas e seguimos caminho para o suposto sítio dos seus patrões. Foram 150 quilômetros de estradas de terra até lá, e tínhamos certeza que era sim uma armadilha. E se a emboscada não fosse durante o percurso na estrada, com certeza seria lá no sítio. Ligamos para Hércules e avisamos que tudo estava como planejado
e que a qualquer momento seríamos atacados pelas criaturas. Hércules disse que não perderia tempo e estava indo com o resto do seu pessoal colocar os explosivos na toca das criaturas. Confesso que estava tremendo de medo, ainda mais que naquela noite era noite de lua cheia. Depois de umas 3 horas, chegamos no tal sítio. Eu estava apreensivo. Esperamos no caminhão por uns 20 minutos e nada das criaturas aparecer. Jacinto logo nos ligou de dentro do baú do caminhão e disse para pegarmos as nossas armas e irmos até a casa do sítio. Que qualquer movimentação estranha que eles percebessem lá, eles já sairiam de dentro do baú do caminhão atirando. Eu disse para eles não atirarem até eu sair de lá, pois eu não queria ser atingido por uma bala perdida. Então logo fomos, eu e Jubileu. Entramos no sítio e batemos na porta da casa. Eu já estava com a mão na cintura para atirar, quando de repente uma voz feminina do lado de dentro pergunta se éramos os amigos de Jussara. Respondi que sim. Então uma mulher abre a porta e me entrega os documentos de Jussara. Saí correndo dali até o caminhão e falei para o pessoal que estava no baú do caminhão ligar urgente para Hércules e avisar que era alarme falso. Eles ligaram mais de 10 vezes, porém o telefone tocava e caía na caixa postal. Pegamos o caminhão e voltamos imediatamente. Fomos direto para onde Hércules estava indo, pois temíamos pelo pior. Se as criaturas não vieram ao nosso encalço, com certeza estaria lá, esperando Hércules e o seu pessoal chegar. Mas que pesadelo! Jandira havia armado uma armadilha em cima da que havíamos armado para ela. Com certeza ela sabia o que estávamos planejando. Mas como ela sabia disso? Ah, claro! Com certeza foi a velha maldita da hospedaria. Agora tudo faz sentido. A desgraçada roubou o meu telefone para tentar obter informações sobre mim. E ela estava varrendo a frente da hospedaria quando conversávamos ali. Com certeza, aquela maldita escutou tudo. E quando ela disse que aquela seria a nossa última noite ali no estabelecimento, ela não quis dizer para irmos embora no dia seguinte. Ela quis dizer que morreríamos naquela noite. Um ódio, junto com coragem, me subiu à cabeça. Agora eu estava disposto a acabar com essa criatura. E depois eu meteria uma bala na cabeça dessa velha maldita. Chegamos à meia-noite em ponto, no local onde supostamente Hércules estava. Eu e Jubileu estávamos carregando nossos revólveres, enquanto Jucineire, Jacinto e João estavam com metralhadoras e também carregavam bombas de fumaça com nitrato de prata para deixar as criaturas lentas e cegas. Entramos na mata e o procuramos por toda a parte. Encontramos uma trilha de mato quebrado recentemente e seguimos por ela. Depois de andar uns 3 quilômetros mata adentro, encontramos restos mortais dilacerados, cápsulas de bala e armas pelo chão. Tudo indicava que aqueles restos mortais pertenciam a Hércules e ao seu pessoal. Eu não podia acreditar que caímos em outra armadilha. O caminhão era a nossa única salvação, mas estávamos a 3 quilômetros dele. Então empunhamos firme as armas e fomos voltando devagar. De repente, escutamos uma voz de cima de uma árvore. Era um dos homens que estava com Hércules. Ele desceu imediatamente e, apavorado, ele pediu para irmos embora dali. Começamos a andar bem atento e logo começamos a ouvir uivos ao longe. Então o medo tomou conta de todos nós e começamos a correr
E foi nesse momento que algo em super velocidade passou correndo e arremessou o João longe. Aquilo o arremessou para bem longe. Em seguida, foi para cima dele, dilacerando o seu corpo com os dentes. Jucineire pegou uma das bombas de ácido nítrico com nitrato de prata e atirou em direção à criatura. Essa bomba era bem explosiva e muito fumegante em contato com o ar. Os seus vapores são extremamente tóxicos e corrosivos. A substância tóxica se misturou com o nitrato de prata e queimou a criatura viva, que deu um gemido de dor e tentou correr, mas foi fuzilado pelos demais que estavam com as metralhadoras. Em questão de segundos, aquela criatura havia dilacerado o corpo de João. Quando eu olhei para o corpo da criatura, não era mais aquele demônio, e sim o corpo de uma mulher, com aspectos indígenas. Continuamos a correr em direção ao caminhão, e ao mesmo tempo ouvíamos mais daquelas criaturas nos perseguirem pela mata. Começamos a atirar as bombas em direção do barulho. E de repente, por causa da fumaça tóxica, uma das criaturas sai do mato cambaleando. E começamos a atirar na criatura, até que a mesma caiu. A criatura parecia estar morta. E Jucineire correu para perto da criatura para ter certeza do que era. E foi quando aquele monstro levantou e começou a atacar Jucineire. Não atiramos com medo de acertar ela, mas assim que a criatura deu uma brecha, mandamos bala até que aquilo caiu novamente. E diante dos nossos olhos se transformou em um homem. Jacinto logo reconheceu aquele homem e disse que ele era Aquiles, o líder do bando. Continuamos a correr desesperados em direção ao caminhão. Depois de 15 minutos correndo, avistamos o caminhão a uns 80 metros e fomos correndo o mais rápido em sua direção. De repente, do mato, saiu mais 3 daquelas criaturas e pegou o Jacinto. Desta vez, infelizmente, não fizemos nada. Apenas continuamos a correr em direção ao caminhão. Entramos os 3 com tudo dentro do caminhão. O ligamos e assim que demos a partida, 2 daquelas criaturas começou a bater com tudo no caminhão. E assim que demos partida, uma das criaturas entrou na frente tentando parar o caminhão. Aceleramos e passamos por cima, esmagando aquela criatura. Jubileu olhou pela janela e viu uma grande poça de sangue da criatura, que atropelamos, enquanto as outras 2 estavam lá, paradas, observando o caminhão partir. Jubileu colocou o revólver para fora da janela e começou a atirar. Em uma velocidade incrível, as 2 criaturas desapareceram. Isso era demais para mim. Dali mesmo da estrada, já peguei o caminho para Manaus. Não quis nem saber de passar em Ipixuna para buscar os meus pertences que ficaram na hospedaria. Foram 2 dias de viagem até Manaus. E durante a viagem, o rapaz que estava conosco, que se chamava Jean, já estava bem mais calmo e nos contou tudo o que aconteceu. Ele disse que quando ele e o seu grupo entraram na floresta, tudo estava calmo e tranquilo. Não havia nem sinal das criaturas. Mas assim que abriram as mochilas para pegar os explosivos, as criaturas começaram a sair do mato. Ele contou e disse que havia 8 daquelas criaturas, contra apenas 5 homens, incluindo ele. Todos ali começaram a atirar, mas era preciso, no mínimo, uns 20 tiros para derrubar cada um daqueles demônios. Foi um grande tiroteio e bombardeio. Eles conseguiram derrubar e matar 3 das criaturas. E quando Jean viu que só restava Hércules de pé, atirando,
ele jogou a última bomba de ácido cítrico em direção às criaturas e saiu dali, correndo, e logo subiu em uma árvore. Lá de cima, ele presenciou Hércules sendo devorado vivo. Depois que todos haviam morrido, as 5 criaturas restantes começaram a cheirar o ar e olhar em sua direção na árvore. E ele jura que ouviu um daqueles demônios dar uma risada sinistra e demoníaca. Provavelmente deveria ser o líder que deu a tal risada, o tal Aquiles. Jean foi perdendo as forças e querendo desmaiar, e quase caiu da árvore. Mas aí, rapidamente, ele tirou a camisa e amarrou na sua cintura e na árvore, para caso ele desmaiasse, ele não caísse. Ele disse que as criaturas restantes o ignorou e entrou para o mato, mas ele sabia que se tratava de alguma armadilha. Só estavam esperando ele descer para o emboscar. Ele ficou ali em cima da árvore por umas 4 horas, até nós aparecer, e ele só desceu quando teve a certeza que éramos nós. Bom, se tinha 8 criaturas e eles mataram 3, e nós matamos mais 3 com o líder da alcateia, então só ficaram 2. Provavelmente não houve continuidade do plano de ritual da superlua e essas coisas todas. No final das contas, Hércules conseguiu concluir a sua missão. Eu não gostava muito dele, pelo tipo de pessoa que ele foi, mas no final das contas, eu lamentei a sua morte. Este meu relato parece um filme de terror, mas no final de tudo, eu me senti um herói, como se tivesse acabado de salvar o mundo. Bom, quando chegamos a Manaus, ainda tivemos que ficar lá por mais 3 dias. Nos despedimos de Jean e essa foi a última vez que eu o vi. Ele disse que ia arrumar um jeito de tirar a tornozeleira e desaparecer no mundo. E se ele desse sorte, a polícia peruana continuaria acreditando que ele estava morto, junto com Hércules e o seu grupo, pois o governador não estaria mais disposto a colocar mais pessoas atrás de Matilha, que já não existe mais. Nesses 3 dias que ficamos em Manaus, Jubileu conheceu uma moça de programa e se apaixonou por ela. Quando voltamos para Minas Gerais, ele continuou tendo contato com essa moça, e 2 anos depois ele se mudou para Manaus e vive lá com essa moça até os dias de hoje. No dia 19 de março de 2011, eu presenciei a superlua, aqui mesmo de Uberaba, Minas Gerais. E logo pensei, será que existem outros grupos dessa criatura fazendo este tal ritual? Isso eu nunca vou saber. Alguns anos se passaram, e no final de 2015, eu fui lá em Manaus visitar Jubileu Cabeça de Vento. Eu não sabia onde ele morava não, mas não foi difícil achar, pois quem é que não conhece o Jubileu? Onde é que é a casa do Jubileu? Jubileu? É. Não sei não informar não, senhor. Bora lá, mas eu mostrar onde é a casa do Jubileu? Não sei onde é não, eu. Não vai não, mas eu. Não sei onde é não, sério. Bora lá. Se eu soubesse eu ia, mas senhor, sério, você estaria. Bora, cuida. Não, se eu soubesse eu ia, senhor. Não sei não onde é a casa de Jubileu não, senhor. Bora. Aquele homem lá, acho que ele sabe. Bora, mas eu mostrar lá. Vou lá naquele homem lá. Não vai não, não canto não. Vou lá, Não. senhor. Hã? Senhor, deixa eu ir, senhor, deixa eu passar, por favor. O senhor não vai me bater não, né? Não, vou não, pera aí, vou não. Eu não sei onde é não, senhor. Eu vou te levar lá, tá? Não sei onde é não, eu... Olá, me chamo José. Na época que aconteceu esse relato, eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu tenho 45. Nasci em família cigana. Hoje não convivo mais com os ciganos. Morávamos em um acampamento em Goiás.
Eu e o meu pai saímos muito à noite para pescar no Rio Verde. Em uma dessas idas, foi eu, o meu pai e um amigo dele. Estávamos ali pescando e conversando, quando escutamos um barulho no mato. Não ligamos, pois achamos ser algum animal e continuamos ali pescando. Algum tempo se passou e ouvimos um relincho muito alto saindo do mato. Na hora, estávamos convencidos que se tratava de algum porco do mato, mas estávamos armados com nossas peixeiras, caso fosse necessário usar. Depois que terminamos a pescaria, fomos embora com a sensação que algo nos perseguia pelo caminho. Mas como estava muito escuro, não conseguíamos ver nada. Voltamos para o acampamento e não comentamos aquilo com ninguém. Depois de alguns dias, voltamos no mesmo local para pescar, eu, o meu pai e o amigo dele. E novamente ouvimos os mesmos barulhos de relincho no mato, mas dessa vez foram mais intensos. Meu pai e esse amigo ficaram à espreita com as suas peixeiras empunhadas e olhando em direção ao mato. Quando de repente sai de lá um bicho enorme, parecia um porco do mato gigante. Aquilo ficou nos observando e não veio em nossa direção, mas também não recuava. Ficamos ali observando aquilo, e aquilo nos observando de volta. Aquilo estava a uns 30 metros de nós, e acreditem, aquilo começou a rir com uma risada demoníaca. Eu quase desmaiei naquela hora de tanto medo. Aquela criatura estava bloqueando o único caminho que tínhamos para ir embora, pois só havia aquele caminho e atrás de nós o rio. Depois que aquela risada demoníaca parou, aquilo começou a relinchar e veio correndo em nossa direção. Quando se aproximou, eu pude perceber que não era um porco do mato. Aquilo ali era uma besta horrível. Parecia um porco do mato até o momento que ficou de pé. Aí eu pude ver a sua face. Era semelhante à de um cachorro. E os seus olhos eram bem amarelados que refletia a luz da lua. A criatura veio com tudo em nossa direção e começou a atacar o amigo do meu pai. O meu pai foi ajudá-lo, desferindo golpes com a peixeira na criatura. Eu fiquei paralisado de medo e não pude fazer nada. Foi uma luta bem intensa. Meu pai e o seu amigo estavam bastante feridos e a criatura também estava sangrando. Em uma fração de segundos que a criatura recuou um pouco, o meu pai disse para todos entrarmos no rio, e assim fizemos. A criatura correu para tentar nos alcançar, mas parou na margem e ficou ali, só observando. Ficamos ali no rio por muito tempo, e a criatura ali na margem, só nos observando. E quando nos afastávamos, aquilo ia nos seguindo pela margem. O meu pai percebeu que a criatura só olhava para o seu amigo, ignorava eu e ele. Então o meu pai fez um teste, pediu para o seu amigo se afastar um pouco de nós dois. E ele pôde ter certeza que realmente a criatura só observava e seguia o seu amigo. O meu pai, já desconfiado, logo disse para o seu amigo: "Eu quero saber o que está acontecendo, porque essa criatura só olha para você como se você tivesse alguma dívida com ele." E foi aí que o amigo do meu pai resolveu contar toda a história. Ele disse que suspeitava que essa criatura fosse um homem que ele teve uma briga há uns dias atrás. Ele contou que esse homem era o seu amigo, mas um dia esse amigo do meu pai ficou com a mulher desse homem, e o mesmo prometeu vingança a ele. Já havia boatos ali que esse homem virava bicho em noites de lua cheia. E só a sua mulher sabia as palavras cabalísticas para interromper a transformação desse homem.
As palavras cabalísticas foi ensinada pelo nosso líder cigano do acampamento, para impedir que esse homem virasse bicho, pois ele carregava uma maldição hereditária. O meu pai ficou muito bravo com aquilo que ouviu, pois aquilo tudo era culpa do seu amigo. O meu pai mandou ele se afastar de nós, e assim eu e o meu pai voltamos para a margem do rio. E esse amigo ficou lá, no meio do rio, e o estranho é que a criatura só olhava para ele, e ignorava eu e o meu pai. Pegamos nossos peixes e fomos embora dali, deixando esse amigo e a criatura para trás. No dia seguinte, esse amigo procurou meu pai e contou o resto do ocorrido. Ele disse que a criatura ficou ali até de manhã, esperando ele sair do rio, e ele esperando a criatura ir embora. Quando o sol começou a nascer, a criatura começou a ficar inquieta e começou a se debater no chão até voltar a ser aquele homem, do qual ele já havia falado. Bom, aquele homem que virava bicho foi banido do acampamento e nunca mais deu as caras por ali. E esse amigo do meu pai acabou ficando com a sua mulher e acabou se casando com ela. Mas a história não termina aí não. Alguns meses depois, esse amigo do meu pai foi pescar sozinho à noite. E ele não apareceu no dia seguinte. 2 dias depois, encontraram o seu corpo no mato, com profundos cortes e parcialmente devorado. Todos ali disseram que foi onça, mas eu e o meu pai sabemos muito bem o que foi. Bom, essa é a minha história. Eu tentei resumir ao máximo, porque tem muito mais coisa. E se eu fosse escrever tudo, daria um livro. Boa noite a todos. Fala galera do canal Elite Oculta. Este relato, galera, é meio que uma continuação do relato A Irmandade dos Lobisomens. Um relato aí que um inscrito do canal enviou e eu dividi ele em 4 partes. E aqui está a outra parte do relato enviado pelo Tiego, a mesma pessoa que enviou o relato A Irmandade dos Lobisomens. Então, bora lá. Olá, eu sou o Tiego, o mesmo que enviou o relato denominado pelo canal como Irmandade dos Lobisomens. Venho desta vez a pedido de alguns que comentaram no relato anterior para falar sobre vampiros. Dizer se existe algo a respeito de alguma irmandade ou algo do tipo em relação a este assunto. Pois bem, contei no relato anterior. Eu pesquisava e estudava a fundo o sobrenatural, sempre buscando separar realidade de ficção. E irei aqui relatar o fruto dos meus estudos e vivência, contando também o que aprendi com Salete. Apenas lembrando, citarei as referências de onde saíram tudo que estou dizendo, e deixarei claro quando é conhecimento adquirido por estudos e o que é vivência minha própria. Não estou aqui para ganhar likes ou fama, senão eu faria o meu próprio canal, mas não quero. O que quero é esclarecer as pessoas. Deste modo, eu peço que compartilhe o link desse vídeo para ajudar o canal a transmitir esse conhecimento. Pois as coisas, em grande maioria das vezes, não são o que parecem. No início de tudo, na busca por compreender este ser tão folclórico que consta em todos os cantos do mundo, países e folclores locais, eu sabia que era impossível não haver um fundo de verdade. Então comecei a estudar a origem dos vampiros em cada continente e país, pois há diversas versões. Tem a versão de Judas Iscariotes, que iniciou a lenda do ser amaldiçoado a vagar eternamente pela terra por ter traído a Jesus Cristo. E a versão do homem morcego da Indonésia. E tem até os carniceiros, Grons, do Oriente Médio. Partindo desse ponto, eu compreendi melhor o ponto inicial de tudo isso.
o que facilitou as minhas pesquisas e investigações. Este ponto era a alimentação de todos. Era voltada a se alimentar do jugo da vida. O sangue em busca da longevidade e não da juventude. Realmente, como muitos podem pensar ao iniciar o estudo pela Elizabeth Bathory, por exemplo. Mas não vou comentar cada caso. Vou me ater apenas a apresentar os fatos até a conclusão. Porém, ao se pesquisar, você vai esbarrar cedo ou tarde nos vampiros astrais. Estes são os mais comuns e mais assíduos, podendo ser conscientes e inconscientes. Também eu não vou me prolongar nisso. Mas é bom deixar claro que não é desses a que me refiro. Mas podendo sim um vampiro mesmo vampirizar pelos dois meios. E é o que ocorre sim. E vocês irão entender mais para frente. Partindo que separei e sintetizei o assunto a partir dos pontos em comum de todos eles, ficou mais fácil eu ir atrás da parte mais realista disso tudo. Só que sair atrás disso pode lhe mostrar que a realidade pode ser muito pior que a ficção. E este foi o caso, sem sombra de dúvidas. A primeira fonte, de fato, que me aproximou do que realmente é o vampirismo veio do livro Filhos do Fogo, de Daniel Mastral. Mas até hoje eu não pude confirmar oficialmente o que foi dito nesse livro em forma de testemunho, e nem mesmo a identidade real deste tal de Daniel Mastral, que mesmo havendo fotos dele, o nome verdadeiro dele segue um mistério. E por esta falta de confirmação a respeito do testemunho dele e da pessoa dele em si, começa a cair em descrédito, se o relato não fosse confirmado pela Salete. O relato no livro foi algo estarrecedor e perturbador, onde uma seita, onde esse tal de Daniel Mastral pertenceu e alegava firmemente praticar um ritual de sangue que aumentava a longevidade e o vigor de modo virtuoso, que consistia em sacrificar um anjo. Termo anjo denominava crianças entre 4 e 8 anos, em rituais específicos e meticulosos. Neste ritual, era necessário coletar o sangue, o osso fêmur e o crânio. Eles laceravam estes ossos até chegar ao ponto de uma farinha, que era misturado ao sangue coletado durante o sacrifício. Então, posto a mistura em um cálice, eles passavam de mão em mão entre os presentes, onde todos bebiam. Mas, como informado, por não achar confirmação na obra nem sobre quem a escreveu, eu deixei de lado. Até que conheci a Salete, que me transmitiu muito conhecimento. Em um deles, batia perfeitamente o que estava relatado no livro. Em um dos encontros com Salete, ela me disse: hoje, comentávamos no clã como os filmes e séries que usam de vampiros hoje em dia buscam tornar estes monstros demoníacos belos, atraentes e sedutor, quando na realidade eles são demônios que pisam nesta terra, com as suas práticas imundas. Salete me contou que, inclusive, não era necessário ser uma criança para servir ao propósito deles. Bastava ser uma pessoa saudável, sem vícios, já era o bastante para o ritual da longevidade. Tudo isso, desde o estudado ao que Salete me ensinou, confere com os relatos e contos que vampiros na Idade Média buscavam sempre crianças e bebê para se alimentarem, inclusive na obra, e tanto como no livro e filme de Drácula de Bram Stoker. Em duas cenas e passagens do livro, relata a preferência desses seres pelas crianças. Indo mais a fundo, buscando de onde poderia ter surgido os preceitos para tal horrendo ritual, achei um conteúdo a respeito da Ordem Rosa Cruz, uma antiga ordem semelhante ao que é a maçonaria. Porém, é muito mais antiga. Data-se de períodos bem antes a Cristo, nos primórdios egípcios,
que contavam que havia um ritual de louvor e adoração à vida, que consistia em coletar o sangue de menstruação de virgens e o ingerir, em uma espécie de ritual, novamente coletado em um cálice de ouro ou bronze polido, muitas vezes adornado com pedras preciosas, que passavam de mãos em mãos dos ali presentes para ser bebido, um gole de cada vez por cada um. Há um autor alemão, Rosa Cruz, de um rito muito antigo, inclusive que escreveu uma das poucas obras existentes a respeito de um caso de vampirismo ainda no século XIX. Este autor, Franz Hetman, que escreveu a obra Autêntica História do Vampiro, porém com um cunho mais espiritual. Apenas uma boa leitura muito interessante, mas que não se encaixa plenamente aqui. Mas antes que saiam condenando, dizendo ou até fazendo besteiras quanto à Ordem Rosa Cruz, eu informo-lhes que a Ordem se dividiu em alguns ritos, assim como a maçonaria possui muitos ritos. E os ritos mais antigos se perderam no tempo. O que temos hoje aí, em muitas cidades pelo país, principalmente no Grande Templo de Curitiba, Paraná, da Ordem Rosa Cruz, são grupos filosóficos de estudos cósmico e místico, que praticamente 99,9% nunca nem sequer ouviu falar desse ritual e costume praticado há milênios antes. Eles não sabem nem mesmo quem foi Franz Hetman. Digo isso com firmeza, pois conheço diversos membros dessa ordem e lhes afirmo que são extremamente leigos, para não dizer ignorantes. Estou escrevendo este relato matéria neste momento, pois mais um indício forte se mostrou bem recentemente. É o caso de corpos de crianças encontradas mortas em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e o suposto ritual satânico em que elas foram mortas. Embora o caso já tenha diversas reviravoltas, o ponto a ser notado é: os restos mortais foram encontrados faltando o crânio e o fêmur, assim como o relato mais acima com as devidas fontes. E neste caso, parece ter havido envolvimento de políticos, o que quero que sirva de alerta a todos que estão ouvindo isso, pois eu lhes afirmo que existem vampiros deste cunho em todas as cúpulas políticas do mundo. Mas no Brasil é muito mais escancarado, pois quando saiu a proposta de criação de um sistema integrado de desaparecimentos de crianças no país, que iria facilitar muito para resolver os casos e localizar as crianças, certos políticos votaram contra. E isso tornou este país, junto com a Indonésia e a Índia, que mais tem caso de desaparecimentos de criança sem solução do caso. Eu peço que pesquisem os que votaram contra e façam uma relação com os casos relatados aqui. E se isso não os basta, eu vou mais além e cito o finalmente morto David Rockefeller, bancário multibilionário com dezenas de influências políticas, que fez 6 transplantes de coração e consta que ele participava de rituais do tipo, assim como esporádicas transfusões de sangue, tudo ocorrendo de maneira velada na sua ilha particular. Quero lembrar também do recente relato do ator e diretor Mel Gibson a respeito de práticas como esta em Hollywood, que consta os 2 tipos de vampirização, astral e sanguíneo combinados. Porém, não se engane achando que eles estão apenas em altas cúpulas. Salete mesmo me mostrou uma pequena localidade na área rural do Vale do Itajaí, que era uma pequena vila composto por pessoas aparentemente humildes, simples e pequenos agricultores, mas que praticavam tal prática vampírica e estavam prestes a serem desmantelados. Mas como todos sabemos, tudo tem um preço. Esses vampiros todos um dia foram humanos, e este ritual de longevidade, embora os permita prolongar a sua estadia nesse plano e vigor,
apodrecem as suas almas e causam também mudanças físicas. Como eu disse antes, juventude e jovialidade não é atingida com esta prática. Em alguns casos, ocorre, porém, por um curto espaço de tempo logo após a prática. Mas em sua maior parte do tempo, é como se a humanidade já morta daquela pessoa entrasse em estado de putrefação. E o que assumisse no lugar seria traços mais semelhantes a de um demônio. Vendo as fotos de David Rockefeller, isso pode ficar mais evidente. Quero ressaltar o que Salete me disse. Filmes e séries não estão aí para lhe informar de nada. Eles existem para propósitos contrários a isso, que são lhe entreter, desinformar e lhes alienar. E, consequentemente, te tornar só mais uma presa e que nada sabe sobre a realidade. Pode talvez te dar alguma referência, mas ainda assim de maneira distorcida e lhe induzindo ao erro. Existem alguns outros tipos de vampiros de sangue, vulgarmente chamado de corpo seco. É um vampiro semelhante ao Reiki, mas todos um dia já foram humanos e hoje chegaram ao ponto de serem monstros. Quem sabe um dia eu escrevo mais uma matéria para o canal, relatando isso. Abraço a todos e fiquem com Deus.